O controle tem uma luzinha. É a luzinha. É a câmera. O controle tem uma luzinha, sabia? O controle tem uma luz, olha. Olha. Olha, é mesmo. Eu quero ver esse. Nunca vi. Hoje eu vou mostrar para vocês o mais louco. Eu já vi 4 anos no Manual do Mundo. Se você assistiu o Manual do Mundo Legendários na web, você já deve ter ficado esperto. Mas mais tarde, eu ia trazer da tela do seu computador, o famosíssimo ferro fluido. Essa meleca aqui, que parece petróleo, parece um café grosso, fica com uma forma bem maluca quando é colocada perto de mim. Eu sempre quis ver e nunca consegui. Nossa, revelou. Primeira lição de hoje, que as pessoas usam jaleco, não que é bonito, mas porque é necessário. Você deve saber mesmo que é esse líquido que você ia formar. Esse é fluido, nada mais é do que um óleo, um pouquinho de detergente, que o pessoal chama bastante, sabe? Milhares de pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos pequenos. Nanopartículas. E também isso daqui. Nanômetros são 1 milímetro. E por isso ele fica nesse formato de porco espinho. Porque na hora que a gente coloca um ímã perto dele, esses milhares de imãzinhos que estão lá dentro, esses bilhões de imãzinhos que estão lá dentro, se organizam e formam essas pontonas e ficam na direção exata das linhas do campo magnético. E o que é o campo magnético? O campo magnético é a região do espaço onde as coisas podem ser atraídas ou repelidas por um ímã. E o jeito mais legal de conseguir ver esse campo magnético e as linhas do campo magnético, que formam a direção em que as coisas são atraídas, é usando uma bússola. Você pode ver que a direção da bússola está coincidindo com as pontinhas formadas pelo ferro fluido. Essas daí são as linhas do campo magnético. E agora, está na hora de limpar toda essa sujeirada aqui. Eu esqueci de falar, tem um monte de gente que vai perguntar onde eu comprei o ferro fluido, então estou deixando o link da loja aqui embaixo.
Mas esse começo aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Nossa, eu quero fazer o da pasta de dente. Mas a gente vai estar com luva, entendeu? Não vamos estar com luva. A luva é a coisa mais importante. Tem algumas experiências. Coceirinha aqui. Coceirinha. Eu sou o Iberê Francisco Tenor, tenho 31 anos e este é o Draw My Life, ou, em bom português, a minha vida em desenho. Eu nasci em Sorocaba em 4 de dezembro de 1981, mas eu nasci lá só por uma questão de hospital. Logo que eu saí da maternidade, eu fui morar no meio do mato, numa casinha branca de madeira pequenininha, em Piedade. Piedade é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, a mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade de São Paulo. E eu sou o mais velho de uma verdadeira tribo de índios. Meu irmão se chama Cauê, a minha irmã Yara, e ela é mãe do Gui, que dá joinha no final dos vídeos. Eu vou desenhar aqui também o meu pai e a minha mãe, para a família ficar completa. Mas eu não sou índio de verdade, né? Se bem que, quando eu era pequeno, o que eu mais gostava de fazer era andar no mato, subir na árvore e nadar num rio que tinha lá atrás da minha casa. E eu era uma criança muito curiosa. A minha mãe costumava dizer que eu gostava de ver com a mão. Uma vez eu achei um filhote de rato e queria saber se o rato mordia gente. E aí eu fui ver com a mão e adivinha só, rato morde gente. Uma outra vez meu primo comprou um coelho, daqueles coelhinhos bem branquinhos. E eu também queria saber se coelho mordia gente. Coelho morde. A última vez foi com a traíra. Para quem não conhece a traíra, ela é um peixe de mais ou menos um palmo que tem uns dentes muito afiados. E é claro, traíra também morde gente. Mas tomar a mordida de bicho não era a única coisa que eu sabia fazer, não. Eu também gostava de inventar coisas. No fundo da casa do meu avô tinha um quartinho cheio de ferramentas e algumas ficavam ali penduradas na parede. Ali era um dos lugares que eu mais gostava de ir quando era pequeno. Mas a casa do meu avô era muito longe. Para minha sorte, meu pai também tinha um quartinho. E nesse quartinho também tinha uma parede de madeira cheia de ferramentas. E era ali que eu fazia os meus planos mirabolantes. Uma geringonça muito louca que eu inventei quando eu tinha uns 9 anos era um aquecedor de cabana. Eu acendi uma fogueira dentro de um buraco e fiz um encanamento para o ar quente dentro de uma cabana de bambu que eu tinha construído. E é claro que o que acabou indo não foi ar quente, foi um monte de fumaça. E no fim das contas não dava nem para entrar na cabana, parecia que ela estava pegando fogo. Outra coisa que eu tentei fazer em casa foi um mini laboratório de química. Eu peguei uma tábua, construí uma mesinha e coloquei vários vidrinhos em cima. E como eu queria descontaminar o meu balcãozinho, e eu não queria pedir álcool para minha mãe, eu peguei uma garrafa de cachaça que meu pai tinha jogado fora, não me lembro porquê. E aí eu desinfetei todo o meu laboratório com pinga. E aí quando minha mãe percebeu o cheiro, eu tive que lavar o laboratório inteiro com muita água e sabão. Mas algumas vezes as coisas que eu inventava davam certo. O que mais fez sucesso era um negócio que a gente chamava de teleférico. Era uma corda amarrada numa árvore bem alta e na outra árvore ficava lá embaixo. E no meio da corda tinha um pedaço de cano solto. Então a gente subia na árvore e descia escorregando muito rápido, pendurado no cano. O brinquedo fez tanto sucesso que tinha gente que ia lá em casa só para descer no teleférico. Depois, quando eu cresci, é claro, descobri que aquele negócio já tinha sido inventado muito antes. Se chamava tirolesa. Mas chegou uma hora que eu comecei a crescer e quando eu tinha 14 anos eu decidi que queria trabalhar com computador. Porque lá em casa a gente tinha um 486, quem lembra desse computador aí, foi um clássico dos anos 90, e eu gostava muito de programar. Aí eu fiz uma prova e fui fazer o colegial técnico em processamento de dados
de Sorocaba, que era a cidade onde eu tinha nascido, ficava a uns 30 quilômetros de Piedade. Eu fui estudar à noite e para ganhar algum dinheirinho eu resolvi que ia plantar rabanete. Eu plantei uns 16 canteiros de rabanete, a plantação ficou bem bonita, bem viçosa, os rabanetes bem vermelhos, mas quando eu vendi, o preço estava muito baixo e mal deu para pagar a semente. Depois desse fiasco, alguns amigos montaram um bar e eu fui ser garçom num bar de rock, o Cavern Club Bar. Só que eu era muito tímido, não curtia muito ser garçom não, e a minha sorte foi que o Cavern faliu em menos de um ano. A minha próxima profissão foi ser entalhador de placas de madeira com meu pai. Todo sábado a gente pegava a nossa caravana velha e ia para Ibiúna vender placa de madeira na beira da estrada. E durante a semana a gente entalhava as placas que tinha vendido. Mas foi aí que chegaram os meus 17 anos. Quando a gente tem 17 anos é hora de fazer algumas escolhas. E a minha escolha não foi mexer com computador não, que era o que eu estava estudando. Eu queria uma vida com mais aventura. E eu decidi que queria ser jornalista. Só que não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. E a minha única opção era fazer uma faculdade pública. E a única faculdade pública perto de Piedade era a USP, a Universidade de São Paulo. O problema é que entre mim e a USP tinha um muro. Esse muro se chamava FUVEST, o vestibular da USP. E o curso de jornalismo era um dos mais concorridos da USP. Ou seja, esse muro era muito alto. De cada 60 pessoas que prestavam vestibular de jornalismo na USP, só uma passava. E o meu desafio era ser essa pessoa. Aí eu mudei para a cidade, fui morar na casa da minha tia, arrumei um emprego de auxiliar de escritório em uma loja de adubo e comecei a estudar para valer. Meu primeiro vestibular foi em 2000, eu não passei nem para a segunda fase. Aí, com o dinheiro que eu tinha guardado trabalhando na loja de adubo, eu comecei a fazer cursinho. E eu estudei muito, fui bem na primeira fase e na FUVEST de 2001 eu fiquei em 53º lugar em jornalismo. Só que o jornalismo tinha só 50 vagas. E depois entraram mais 2 pessoas da fila de espera. Ou seja, eu fui o primeiro lugar dos desclassificados. O pior é que meu dinheiro tinha acabado, eu tive que começar a estudar sozinho. Aí eu me trancava no quarto, começava a estudar às 9 da manhã e parava só às 9 da noite. E foi aí que eu comecei a gostar de 2 matérias meio esquisitas, mas que eram muito interessantes. Uma se chamava Química e a outra se chamava Física. E depois de tanto ralo, finalmente em 2002, eu entrei na USP e me mudei para São Paulo. Foi aqui, morando em São Paulo e fazendo faculdade, que eu conheci uma loirinha muito bonita que se chamava Mariana. Ela também era de Piedade, mas eu não tinha conhecido quando morava lá não. E a gente começou a namorar. Depois que me formei, eu comecei a trabalhar como jornalista. Não é uma profissão fácil, mas era legal porque eu viajava muito. Eu cheguei aí de iate para Ilha de Cara, de veleiro para Fernando de Noronha, de teco-teco para o interior do Pará e até atravessei 900 quilômetros da Amazônia de moto. Não acredita? O link da minha reportagem está aqui embaixo. Mas enquanto eu morava aqui na cidade grande e trabalhava que nem um maluco na redação, eu não conseguia me esquecer do teleférico, das cabanas, das mordidas que eu tinha levado e nem das coisas legais que eu tinha aprendido enquanto estudava trancado no quarto. Eu precisava ensinar tudo aquilo para alguém. E aí, em 2008, no mesmo ano em que eu casei com a Mari, a gente começou a emprestar umas câmeras de uns amigos e filmar alguns vídeos bem simplesinhos, onde ensinava a fazer nó, fazer mágicas, fazer brinquedos e até de vez em quando ensinava a fazer algumas experiências de ciência. E a gente chamou aquilo ali de Manual do Mundo. Aos pouquinhos as pessoas começaram a gostar, quem era criança queria aprender, quem era mais velho lembrava das coisas que já sabia e aprendia um pouquinho também. E foi assim, gravando mais de 400 vídeos, que eu consegui montar e trabalhar muito feliz dentro do meu próprio quartinho, cheio de ferramentas penduradas na parede. O meu avô já morreu, mas eu peguei algumas ferramentas bem antigas dele, algumas que hoje em dia nem são usadas mais, e deixei penduradas ali no meu painel, para quando eu tiver os meus filhos com a Mai, eu lembrar de dizer para eles que as pessoas às vezes vão embora, mas o que elas ensinam fica com a gente, para sempre. Foi tudo da vida dele, né? É, a história da vida dele. A Maria
A Mari é a pessoa que arruma a câmera, né? É a esposa dele. Nossa. Peixinho dourado que eu estudei. Você lembra dele? Sim. Sempre que eu vou em alguma coisa eu lembro dele.